Olá, hoje vamos falar sobre o ser maduro e a consciência da gratidão. Vamos partir de um princípio. Como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, nós somos centelhas divinas, mônadas divinas. Emmanuel, no livro Consolador, ele vai dizer que nós somos aqueles seres da terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, somos os Espíritos Santos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, num conceito moderno, atualizado e lógico e justo. Muito bem. Então nós somos isso tudo. Só que, para chegarmos ao nível de entendermos isso, é preciso que a gente estabeleça um tempo de progressão e de expansão dessa centelha divina, dessa mônada divina. Ora, nós começamos essa expansão lá no átomo primitivo, como consta no Livro dos Espíritos, na questão 540. O que é o átomo primitivo? Ele é uma formação de um coração, ele faz isso, onde a energia circula com mais facilidade, com mais propriedade dentro dele, e nesse circular da energia, ela cria a energia, ela constrói a energia do amor. Por isso que o coração está sempre ligado à questão do amor. Então vamos lá, nós vamos então evoluindo e apropriando dos nossos valores, apropriando da mônada que somos, e nessa mônada está estabelecido o reino de Deus. Assim como a primeira partícula, quando o universo, fez o seu grande explosão, o seu Big Bang, então ele começa a crescer, começa a expandir a partir de uma partícula. Assim também a nossa questão de mônada de centelha divina. Vamos crescendo e vamos vivendo as várias experiências no mineral, no vegetal, no animal irracional, nos animais menores, unicelulares, como amebas, isso aí, e depois vamos chegando aos mamíferos superiores, até chegarmos ao macaco, e o macaco a gente vai num processo muito interessante, que nós ainda não estamos apropriados dele, porque a evolução não faz só neste mundo, então a gente vai chegar no homem. Muito bem, então quando eu chego no homem, eu chego já bastante dinamizado dentro dessas minhas experiências. Então aquela centelha, hoje ela se transforma em algo maior, que a psicologia atual chama de self, que vem de subject, que é de sujeito, de individualidade. Então veja bem, então eu tenho esse self. Agora, quando eu chego no homem, que eu começo a trabalhar a razão, as emoções, os sentimentos, que são valores próprios do homem, juntando a ele o pensamento e as palavras, as ações raciocinadas ou não, mas ações que passaram pelo meu crivo, de alguma maneira, o meu crivo da razão, o meu crivo do pensamento. Muito bem, e aí, depois de fazer tanta coisa, depois de viver tantos milênios, nessa apropriação da razão, nesse entendimento da razão, nessa contextualização da razão com a minha individualidade, eu chego a um determinado momento que eu preciso amadurecer psicologicamente. O que é isso? É quando eu começo a não pensar simplesmente por pensar, a não sentir de qualquer maneira, a não me envolver com raios da emoção de qualquer jeito. Quando Jesus nos disse assim, vós sois o sal da terra, ele nos informou que temos que temperar tudo. Emoção, sentimento, pensamento, ação, palavra, ação, tudo temperado. A emoção, ela é uma criação nervosa que surge a partir de um estímulo externo ou interno que nós sentimos, que nós percebemos, que nós vivemos. Se eu jogo um raio muito forte, essa emoção fica descontrolada, eu posso não ter domínio sobre ela, assim como eu dirigindo um carro numa velocidade e num local que eu não devo exceder a quilometragem menor.
Então a emoção, ela vai chegar forte no sentimento, balança o sentimento e aí cria pensamento, desafetos, cria uma série de inconsequências. Estou eu envolvido numa coisa que eu não gostaria de estar. O que é amadurecer? É quando eu trabalho toda essa temperança a partir do que eu vejo, do que eu sinto, a partir do que eu emito de emoção e a partir do que eu respondo a essa emoção. Isso é amadurecimento psicológico. O ser precisa desse amadurecimento. O que faz a pessoa ir a um psicólogo ou a um psiquiatra numa atitude, num campo de análises? É exatamente isso. Ele precisa aprender com algum profissional, com alguma técnica, o controle de si mesmo. No dia que ele entende que ele pode se controlar, ele não vai precisar mais da ajuda externa. Ele se torna amadurecido bastante para se autocontrolar. Então, quando ele começa a fazer esse controle pessoal, esse controle próprio, quando ele não se envolve desesperadamente, emocionalmente e descontrolado numa ação qualquer, numa atitude qualquer, ele se torna senhor dele, ele se torna soberano. Chega-lhe uma notícia e, por mais que ele não gostaria de receber aquela notícia, mas ele tem o controle perfeito da sua emoção, do seu sentimento, porque ele sabe que atrás de tudo isso está Deus. No capítulo 17 do livro Atos dos Apóstolos, está escrito: em Deus existimos, em Deus nos movemos. Olha, essa informação, ela é de Lucas, e Lucas viveu no primeiro século da era cristã, ou seja, há 1900 anos atrás. Então já ali, os espíritos que se controlavam, que eram soberanos de si mesmos, como o caso de Lucas, já sabia que nós só seremos soberanos se entendermos essa existência nossa em Deus. De maneira que quando nós chegamos a esse nível de entendimento, nós somos autocontroláveis. E nesse processo do autocontrole, eu começo a ver o mundo com outros olhares. A minha visão espiritual dilata. E aí eu posso trabalhar com mais tranquilidade todas as propostas que chegam e as minhas respostas às propostas que chegam a mim. E aí que entra também a gratidão. A gratidão, então, é a resultante de uma resposta psicologicamente amadurecida, porque eu já me entendi assim, um ser em processo de amadurecimento. Então nós vamos fazer esse amadurecimento constantemente. Não existe aqui no mundo, a não ser Jesus, um ser que foi totalmente amadurecido psicologicamente. Todos os habitantes desse planeta, em todas as eras e locais, estavam em processo de amadurecimento, menos o mestre, que já chegou aqui numa situação bem diferenciada. Então, meu amigo, minha amiga, controle tua emoção, controle os teus sentimentos, não emita sentimento negativo por nada. Controle seus afetos, dá uma refrescada na memória para arquivar só coisas boas. Use o teu pensamento de forma positiva, use tua palavra de forma a elevar-se e a elevar quem estiver do seu lado e suas ações também. Então você vai ver que no fundo de tudo você automaticamente vai dizer grato por tudo isso, porque você entendeu o real significado da palavra gratidão. Muito obrigado, gente. Até o nosso próximo encontro.